Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai falar sobre conflitos, porque afinal de contas, eles são inevitáveis na nossa vida. Seja em casa, no trabalho ou nos relacionamentos, vão existir pontos de desentendimento, porque somos seres humanos diferentes e pensamos diferente. Mas a pergunta que fica é: como lidar com esses conflitos? Para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada que é especialista no assunto e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Lu, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nossa audiência. Oi, Dani, muito obrigada pelo convite, né? Então, eu sou a Luana Mello, eu sou psicanalista, né? Então, o meu conflito inicial, a ferramenta de trabalho, né, são os conflitos internos das pessoas, né? E aí, como o nosso mundo é feito de micro para macro, né? Então, são pequenos universos, nós, seres humanos, somos pequenos universos. Então, a gente entende, né, que os conflitos pequenos começam pequenos, vão se juntando e formando uma bola de neve. Então, a partir daí, a gente pensa que eu tenho conflito pessoal, tenho conflito nas organizações, e aí a gente tem conflitos entre nações também, né? Sim, sim. E para a gente começar esse papo, né, eu queria que você definisse para a gente o que que é um conflito, né? Como ele é caracterizado. Tá. Então, o conflito, ele pode ser definido assim de várias maneiras, né? Então, depende do contexto que ele está discutido. Ele pode ser uma situação de discordância, pode ser uma oposição de interesses, de valores, de opiniões divergentes. Podem ser conflitos internos, podem ser conflitos interpessoais, que são nas nossas relações, e conflitos de larga escala, né? Então, o conflito em si é um desacordo e um choque de interesse, né? De valores, choque de opiniões, e acontece, às vezes, a gente com a gente mesmo, ou em duas partes, ou até mais. Certo. E agora eu queria perguntar para você qual que é a importância da gente saber mediar esses conflitos que estão ao nosso redor. Conflitos todos nós temos, né? A gente tem que partir desse princípio, né? Então, saber mediar conflito é saber como manejá-los, né? Porque o conflito, ele não é uma coisa negativa, pelo contrário. A gente, às vezes, vê o conflito como uma forma negativa, mas ele não é. São exatamente através dos conflitos que a gente constrói mudanças positivas, crescimento pessoal, resolução de problemas. O que é negativo mesmo é não gerenciar adequadamente, né? Aí pode resultar em hostilidade, em violência, em danos nas relações. Então, a importância é saber como manejá-los, porque na vida da gente a gente vai se deparar com conflito o tempo inteiro, né? É, com certeza. Acho que não tem como evitar, né? O ser humano vive em conflito e é a nossa realidade. E aí, agora, eu queria perguntar assim para você, quais fatores que contribuem para que hoje a gente viva assim em meio a diversos conflitos, tanto no mundo real quanto no mundo virtual? Olha, eu acredito que são muitos fatores, né? São multifatoriais, né? Tem muito a questão da cultura, que é um grande guarda-chuva, né? E tem a questão também na falha da comunicação. Eu acho é até contraditório, né? Porque a tecnologia ela possibilita que a comunicação ela exista com mais facilidade, com mais agilidade, mais rapidez, mas ela não entrega tudo. Né? Então a comunicação ela vai deixar a desejar num tom de voz, numa intenção, às vezes até no próprio WhatsApp, assim, a gente passa uma frase e a pessoa que está lendo, ela não está lendo exatamente o que é, ela está lendo conforme o contexto dela. E nisso, aí pode gerar vários conflitos nesses desencontros, né? Uhum, com certeza. A comunicação digital, ela ainda tem essa falta, né, desse... Acho que talvez o contato mesmo, olho no olho, é diferente, né, do que a comunicação digital. Totalmente. É diferente porque aí a gente tem um tom de voz, né? Por exemplo, no WhatsApp a gente tem lá velocidade 2. Só nessa velocidade 2 eu já destruí todo o contexto que está na fala, né? Eu não estou vendo gesticulação, eu não estou vendo entonação, e eu nem estou sabendo ali o clima que aquela pessoa está. Ela acabou de passar por um problema, ela não passou. Então a gente meio que coisifica as pessoas, as situações, né? E nesse coisificar, eu só olho para a superfície, eu não olho para o que está debaixo. E a gente é ser complexo. Então, como é que eu posso minimizar uma pessoa ou reduzi-la a algo? Não. A gente tem que saber, né, e lembrar que tem um universo por trás de cada pessoa e isso vai interferir na maneira que ela vai ler esses conflitos.
Eu também queria te perguntar o que que a gente precisa fazer para melhorar essa comunicação, né? Quando existem, por exemplo, conflitos de valores, pensamentos divergentes, agora que a gente está num momento muito polarizado, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente saber, né? Sim, com certeza. Acho que assim, o que pode ajudar, né? Tem muitas ferramentas, né, que a gente pode, nesse manuseio da comunicação. Acho que dando uma atenção especial à comunicação, né, a essa escuta, é muito importante. É um bom caminho. Então tem que escutar atentamente, porque a gente até tem, né, aquela frase que a gente ouve, mas não escuta, ou a gente escuta, mas não ouve. Porque a gente está tão imersivo em todos os nossos problemas que alguém fala e a gente, tá, tá, tá. Ou então, entendi. Ou então, tá bom, tá bom. Não é bem assim, né? Então, eu não estou escutando aquela pessoa atentamente, eu não estou conectada com ela, né? Pelo contrário, eu só quero resolver aquela questão e às vezes eu passo por cima de subjetividades. Então, eu acho que, né, inicialmente, ter uma escuta atenta, escutar de verdade, olhar no olho, fazer essa conexão, né? E aí, respeitar as diferenças também, né? As pessoas são diversas, nós somos pessoas diversas, né? Respeitar a diferença é entender que cada um tem a sua bagagem, né? Então cabe a gente sempre ficar atento a isso, de que o meu ponto de vista é o meu ponto de vista. É só mais um ponto de vista e ele é limitado, né? Eu não vou entender o contexto da outra pessoa, eu não vou entender a maneira que ela pensa culturalmente, mas ela pode contribuir para que eu abra um pouco mais a minha mente e é sempre soma, né? Não é troca, né? A troca eu vou te dar algo que você quer e eu vou pegar algo em troca. Não, é compartilhar mesmo. Eu tenho alguma coisa e você também tem, a gente vai compartilhar e fazer uma soma através disso, né? Outro ponto eu acho que é importante é usar uma linguagem clara, justamente por isso. Cada pessoa tem o seu contexto, questão cultural, cada palavra tem sentido e significado, né? Então, maçã para você pode significar uma fruta que você não goste. Para outra pessoa pode significar o conto de fadas dela preferido, que é a Branca de Neve e os Sete Anões. Então, né, cada pessoa dá o sentido à palavra, né? Então é muito importante ter uma linguagem clara para quebrar esses sentidos subjetivos, né? Outra coisa é buscar pontos em comum, né? Mesmo que a gente tenha pensamentos divergentes, a gente sempre vai achar pontos em comuns, né? E evitar julgamentos rápidos, né? Porque se é uma comunicação mal colocada, a gente já vai pegar o nosso subjetivo, vai fazer julgamentos e esse julgamento não vai levar a gente a lugar nenhum, né? A gente sabe que pré-julgamentos a gente faz um prejuízo. E a palavra mesmo, se a gente juntar, já gerou um prejuízo. Só aí na comunicação todo mundo já sai perdendo, né? Não tem como falar de empatia, não falar de empatia, né? Porque a gente, dessa escuta de qualidade, a gente se põe minimamente no lugar do outro. Claro que a gente nunca vai conseguir fazer essa troca exata de sapatos, né? De eu percorrer o seu caminho e tal. Mas esse mínimo de tentar se colocar já é um bom começo, tá? Outra ferramenta é a neutralidade, então você permanecer neutro, sem pender para nenhum lado, né? Não ficar indiferente, que aí é outra coisa, né? Eu não vou me misturar nada. Não, é ter uma neutralidade, onde vai abrir o espaço para aquela outra pessoa se sentir à vontade de comunicar o que ela está querendo comunicar. E aí uma comunicação cativante, né? De você usar palavras simples, de você acolher aquela pessoa, de você tratar bem aquela pessoa. Afinal de contas, quem não gosta de ser bem tratado e acolhido, né? E no fundo, todos nós precisamos desse acolhimento, né? Nós somos seres humanos, seres com interações afetivas, né? Então, isso é muito importante. E por último, paciência. Muita paciência, né? Porque uma mensagem dita não é uma mensagem compreendida, às vezes precisa de mais de um passo, né? E a resolução ela pode levar um tempo mesmo, por mais que a gente às vezes queira resolver numa conversa de WhatsApp, num café que a gente se reúne com alguém, não. Dependendo do contexto da situação, vai precisar muitos encontros, vai precisar muitos diálogos, né? Então é importante ter paciência também. Com certeza, eu acho que a paciência ela é fundamental. Se a gente quer entender o outro e resolver pequenos conflitos ou até grandes conflitos, a gente precisa, né, ter paciência e ter empatia também. Acho que tudo isso que você falou é muito importante. E eu também queria te perguntar quais características uma pessoa ela deve ter para ela conseguir, né, mediar esses conflitos e conseguir mesmo viver mais tranquilamente com todos os conflitos que todos nós temos.
Então, a gente, né, para ter essas características e para conseguir mediar todos esses conflitos, né, seja com ela mesma ou com o outro, né, ela tem que ter uma comunicação clara, tem que entender o que está acontecendo, nomear as coisas, né, ela tem que ter até uma certa adaptabilidade, né, de, olha, vai acontecer alguma coisa aqui que é o meu trajeto que eu sempre faço, é a forma que eu sempre vejo, então a gente tem uma massa cefálica que ela é plástica, né? Estudos científicos falam disso, né? De que o cérebro ele é essa grande massa cinzenta plástica que se adapta. Então a gente usa disso, não é aquela coisa de ai, Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Imagina, nós somos seres adaptáveis e evoluir também está nesse ampliar do olhar, né? Tem que ser uma pessoa paciente, tem que ter mesmo criatividade para encontrar soluções inovadoras e para encontrar soluções que sejam colaborativas com essa outra pessoa. Tem que ser uma pessoa respeitosa também, né? Porque aí, quando eu respeito, eu vou valorizar a dignidade, os direitos fundamentais de todas as partes envolvidas. Eu vou criar um ambiente de respeito e de confiança com o outro, né? Hoje, eu acho que existe uma certa dificuldade das pessoas conseguirem criar esse ambiente e de até ouvir o outro, sabe? Porque as pessoas, elas querem muito expor a sua opinião e pouco ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro pensa, e às vezes ouve, mas não considera, né? A gente também tem esse dilema hoje em dia, né? Exatamente. A comunicação, ela está tão dispersa, né? A gente tem o celular que ele é um grande vilão na comunicação. Com o celular na minha mão, a minha atenção está voltada para aquele celular, né? Então isso vai se perdendo essa comunicação. No fundo, está todo mundo sedento de escuta, né? Então eu não me escuto, eu não sei me escutar. Quando eu encontro outro, aí é que eu não escuto mesmo e eu quero falar porque eu estou sedenta de escuta. Então nessa todo mundo perde, né? Porque se ouvir é muito importante. Como é que eu vou saber o que eu quero? Como é que eu vou entender o que eu estou sentindo se eu não me escuto? E se eu não entendo nem o que eu estou sentindo, como é que eu vou sentir o outro? Como é que eu vou entender o outro, né? Então tá todo mundo muito sedento de escuta, no fundo, né? Uhum, com certeza. Acho que esse é uma das características do tempo que a gente vive hoje, essa sede. Eu estava lendo aqui também sobre o tema do nosso episódio e eu li assim uma coisa que me marcou muito, que é que os conflitos eles também podem se tornar uma força para a gente mudar, né? De uma forma de mudança positiva. E eu achei isso muito interessante, né? Pensar no conflito não só como algo negativo, mas também como uma forma de mudar para algo melhor, né? Exatamente. O conflito, ele é positivo. É porque a gente tende a confundir o conflito com uma confusão, que é um desencontro ali de informações, um caos generalizado, ou com a própria violência mesmo, né? Que são violências onde alguém vem e coloca a goela abaixo, ou então exerce da força física, ou da força emocional, ou de algum tipo de poder naquela situação. Então, não é a gente vai conflitar e aí vai resultar em algo legal. Vai rolar uma hierarquia ali e ela vai ser exercida, né? Esse poder vai ser posto em prova. Então, o que que é um conflito saudável? Conflito saudável é eu sair, eu entender que tem alguma coisa aqui dentro que não está batendo, ou alguma coisa comigo e com o outro que a gente está divergindo, e a partir daí a gente vai se unir para lutar para conseguir algo em comum para ambos. Né? Não vai ter, olha, eu estou errado, você está certo. Não. A gente vai chegar num ponto em comum. O que que é bom para você? O que que é bom para mim? Onde é que a gente pode construir, né? Então, o conflito pessoal me tira de onde eu estou. Não está legal aqui? Vai gerar aquela força motora que vai me fazer questionar, que vai me fazer abrir a mente, que vai me fazer procurar novas perspectivas e a partir daí eu tenho um crescimento pessoal. O conflito é maravilhoso. A gente só precisa saber como lidar com ele, para não transformar em violência, né? Porque até com a gente mesmo a gente usa de violência. Eu, como psicanalista, eu vejo, né, nas sessões com os meus pacientes, de que a gente aprende, a gente vive numa sociedade violenta, né? Então a gente escuta muito do lado de fora as pessoas usando de linguajar violento, né? Então como é que a gente internaliza isso? A gente reproduz. Então chega um momento que não precisa mais que ninguém venha me falar uma frase violenta. Eu mesmo vou reproduzir essa fala. Né? Então, se eu tenho um conflito e eu sei lidar com aquilo, eu vou ser mais gentil até comigo mesma. E a partir daí eu vou entender e saber como ser gentil com o outro também.
Com certeza. Eu acredito que esse tema aqui é um tema muito importante para ser discutido. E agora eu queria te pedir alguma indicação, né? Porque aqui no podcast a gente tem um quadro, e aí você pode indicar um filme, uma série, um livro, o que você quiser, sinta-se à vontade para deixar aqui para nossos ouvintes. Ah, maravilha. Primeiro eu quero indicar o livro que é O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. É um livro que eu terminei de ler agora e eu estou revisando, né, revisitando as partes mais legais, porque lá fala, né, dessa escuta, de quanto ela é importante, de como a gente consegue se colocar no lugar do outro e o quão é importante e necessário que a gente faça esse movimento, né? Porque às vezes, né, bem, a escuta é a minha profissão como psicanalista, né? Então, ter uma escuta de qualidade, uma atenção genuína, sem interromper a pessoa, respeitando essa pessoa, abre um espaço para a compreensão dela mesma e de todos os conflitos. Porque às vezes esses conflitos, Dani, ele vem até mesmo na maioria das vezes, né? É dessa cultura mesmo. A gente não tem noção quanto a cultura, ela molda o nosso pensamento, ela molda a forma que a gente se sente, e a forma que a gente reage a algumas situações. Então é muito importante, né, que a gente consuma esse tipo de material e o que eu mais indico agora, no momento, é esse livro O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. E eu também queria deixar aqui o espaço para você falar das suas redes, onde as pessoas podem te encontrar. Certo. Eu estou no Instagram, né? As pessoas podem me encontrar no Instagram. Ela é um Instagram recente que eu estou construindo, né? Aos poucos. Então, meu Instagram é @lumelopsi. Lá eu estou colocando aos poucos assim umas informações bem legais, né? E estou colocando não só em relação a questões de conflitos pessoais, mas como a gente pode lidar com a saúde mental como um todo, né? E através de lá tem um link para entrar em contato, caso alguém tenha interesse em fazer terapia e aprender a lidar melhor com os conflitos psíquicos, com os conflitos pessoais e com os conflitos interpessoais, né, nas relações, nas organizações. Certo, muito obrigada por ter aceitado o convite, por falar aqui pra gente. Amei a sua participação. Maravilha, Dani, obrigada. Nossa, eu que agradeço a participação, né? Como eu te falei no começo, é meu primeiro podcast, estava um pouquinho nervosa, mas eu adorei também. Eu espero que muito sucesso aí para o seu podcast, ele é muito bacana, é muito importante que a gente consuma esse tipo de material, né? Para engrandecer aí a nossa mente e ajudar, né? Mais uma ferramenta aí no manejo dos conflitos. É isso, um beijo, até o próximo programa. Tchau!